online, ou para quem vai assistir depois o nosso programa. Esse, na verdade, é uma sequência do programa que nós tínhamos é um novo formato, na verdade, e todo mundo acompanhava o nosso programa lá na Rádio Gazeta, né, o Gazeta Literária. E aí, depois que a gente parou de fazer o programa lá, o Gazeta Literária, a gente se propôs a seguir o nosso trabalho, né, que era falar sobre literatura, mas também num outro formato, né? A gente sabe que agora está muito aí, tá rodando muito aí, tá muito popular os podcasts, né? Todo mundo acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, né, nas outras plataformas, e a gente quer também trazer esse formato para cá, para dentro do Sebo, né? A gente já tem um local, e aí a gente queria trazer aqui para dentro do Sebo essa oportunidade de fazer o podcast. A gente hoje é uma live teste, né? A gente está fazendo um teste só, até para a gente poder se habituar a esse novo formato. Aí o Léo vai fazer a parte da produção do programa, né? Vai nos ajudar aqui. E aí a gente vai trazer pessoas aqui para conversar conosco, não só sobre literatura, mas também de vários outros temas, assim. E a gente está ainda assim se encontrando, né? A gente não lá na rádio era um formato diferente, apesar de fazer a live lá no rádio, a gente fazia um formato um pouco diferente, né? E aqui a gente quer fazer realmente um podcast, né? Nós estamos aí nos adequando a essa nova realidade que é o podcast, e para isso a gente conta com uma colaboração, ajuda dos amigos aí, quem quiser participar também, porque é o mesmo formato, não tem muito o que dizer sobre os podcasts, né? É um formato aquele que todo mundo está acostumado a ver aí no YouTube, no YouTube, no Instagram. É esse mesmo formato que a gente quer dar ao podcast, né? E a gente tem aí as pessoas que estão nos apoiando, né? Para esse novo projeto. O Jorge Molina é um cara que está nos apoiando para esse projeto novo. Também o Emael. O Emael, a gente vai fazer uma merchan dele aqui, né? O Wave Barbershop, que fica aqui na Marise Barros, 463. Ele atende de segunda a sábado, das 14 às 19h30. E quem quiser lá conferir o trabalho do Emael, ele também está começando agora com esse projeto dele. O Wave Barbershop corta cabelo e corta cabelo, faz barba e o que mais que ele faz? Faz magia, faz tudo. Só não deixa bonito, né? Só o plástico. Só não deixa bonito, mas quem quiser conferir o trabalho do Emael, nosso camarada, nosso amigo, que também trabalha lá na rádio, né? Era o nosso técnico lá da rádio. E também lá as gurias do Botequinho Lanches também, que está nos ajudando, a Caroline a Carol e a Alexia também nos dão esse apoio. Então fica na Colômbia 447. Olha o telefone eu te mandei para o WhatsApp o telefone para entrar em contato. Elas aceitam encomendas encomendas de X, cachorro quente, doguinho. Eu mandei para o WhatsApp, Leonardo. Estão os contatos aqui, ó. Não, fala o contato das gurias lá que estão nos ajudando a fazer nos apoiando no nosso projeto. O contato delas é 991 99 1089. E aí tem outros contatos aqui. São 991 65 5810. Tá, elas fazem lanche, né? Botequinho Lanches, fazem lanche e tem teleentrega também, tá? Só entrar em contato lá, é barbada, tá? Elas trabalham em qualquer horário. Até 1h da manhã elas estão atentas lá para atender os clientes. Também estão nos apoiando. Já falei no Jorge Molina, né? Já, tá. Então são essas pessoas que nos apoiam aí nesse novo projeto. Bom, não tem ninguém conectado agora, vamos ver, tu compartilhou mais lá, depois a gente dá mais umas... Sim, compartilhei. Dá mais umas dicas lá do pessoal que está nos apoiando e... A Carol mandou que era só para tirar o paninho da mesa, já foi tirado. Já foi tirado o paninho da mesa, Carol. Foi tirado o paninho da mesa. Aqui. Te enquadrei melhor aqui, Léo. Tava desenquadrado, agora te enquadrei melhor.
Tia, hoje eu escrevi um poema, parecia Aqui. um poema que eu tinha. Agora tá melhor enquadrado. Parecia que eu tinha uns 80 anos. Tu fez um poema? Quando escrevi, parecia que eu era um senhor de idade, Ah, escrevendo sobre as ruínas das lembranças, da cidade e tal. tá, mas e trouxe pra gente ver ele? Tem aqui. Tem que trazer pra gente ver, né? Vou elaborar melhor aí, mas se quiser dar uma olhada aqui. Sobre as ruínas da cidade. Ruínas do tempo, assim, né, no caso. Ela disse que deu o número errado. Tu que deu o número errado, então. Tá, vamos de novo, então. Me dá aí o número da... Eu te mandei ele... Ela mandou aqui no WhatsApp agora. Tá, mas eu te mandei aquela hora no WhatsApp aqui. Quer ver onde é que tá aqui? Onde é que tá o meu Só contato? voltar. Aqui, onde é que tá? Seu. Aí. Tá. Tá. É Botequinho Lanches, tá? O WhatsApp é 99 19 91 089 ou 99 16 35 810 ou 99 22 80 637, tá? O Botequinho Lanches fica na Colômbia 447, tá? Tem X de frango, X salada, X calabresa, X bacon, X coração, X linguiça. Esse é bom. Não provou o X linguiça? Não, ainda não. Tem que provar o X linguiça. Deve ser bom, hein? Vai pão, maionese, ketchup, mostarda, milho, ervilha, tomate, alface, presunto e queijo. E linguiça tradicional. Esse é espetacular. E aí elas atendem a qualquer horário, só ligar lá que elas estão... Com entrega e tudo. Sim, tem teleentrega. Tem teleentrega. Já passei aqui, né? Mas tem teleentrega e é só ligar lá, elas atendem até... Enquanto tem pão, elas estão atendendo. Tem que provar o X linguiça, esse aí. Muito bom. Hoje começa sábado, né? Hoje é dia de comer lanche. Hoje é sábado, dia de comer lanche. Bate aquela preguiça de cozinhar. Bem que elas podiam mandar um lanche pra nós, né? Né? Fazendo propaganda, né, Carol? Podiam trazer um lanche pra nós, de graça, assim, pra nós fazer o... Aqui pra gente fazer a propaganda. Porque o Emael, né, do Wave Barbershop, o Emael, a gente vai fazer ali vamos fazer um escambo com eles, a gente vai cortar o cabelo com o Emael. O Wave Barbershop, na Marise Barros, 463, de segunda a sábado, das 14 às 19. E aí ele manda um lembrete: recebemos todos os amigos com arte e um bom café. Aí já ganhou o cliente, ó. Já ganhou café, tem um bom café no Wave Barbershop. Ele montou é muito bonito o lugar dele. Eu não fui pessoalmente, mas eu já vi fotos do lugar ali, é muito bonito, cara. Ficou legal mesmo. Ele linkou o trabalho dele de cortar cabelo, né, com arte, assim, tem bastante, tem vinil, ele toca música de vinil e coisa e tal, é muito legal ali. Tá ficando legal, eu vi as fotos, ele postou umas fotos no Instagram, tá bem bonito lá, vale a pena conferir. Agora a gente vai ter que começar a cortar o cabelo ali. Claro, e aí ele disse que o primeiro corte, um dos primeiros cortes de cabelo que ele vai fazer é do Jorge Molina. Tem que levar a tia pra cortar o... Tem que levar pra cortar o cabelo e fazer sobrancelha também. Faz tudo lá, inclusive sobrancelha. Cara, tá, mas como eu tava dizendo aí, a gente tá se habituando a esse novo formato, né? A gente não tá bem habituado, a gente tá engatinhando, né? Fazendo aqui... Eu não tenho muito o que dizer sobre o que é podcast, porque eu acho que todo mundo já assistiu algum podcast na vida. Qual é o que tu tem assistido? Tem assistido algum? Tenho. Um muito bom do professor Clóvis de Barros Filho, que é o Inédito da Pamonha. Todas as quinta-feiras ele faz uma reflexão sobre a vida. Sim. Fala sobre filosofia, sobre a vida dele, né? A carreira. Bem interessante. Que tu sabe, assim, eu escuto muito, porque o podcast, na verdade, a função do podcast é escutar, né? E as pessoas, claro, tem um formato para assistir, mas tem um aplicativo no celular, eu baixo para escutar esse podcast, aí fica escutando, né? O podcast é para escutar, é feito pro rádio, né? Mas também dá para quem quer assistir pelo YouTube. Aí eu tenho assistido alguns bem interessantes, assim, cara. E, claro, por exemplo, assim, eu gosto de entrevista de celebridades, por exemplo. Assim. Gosto porque assim como eu gosto de ler biografia,
curto muito ler biografia, e aí eu gosto de assistir, por exemplo, eu assisto aqui do Rio Grande do Sul, tem o podcast do Duda Garbi, que eu assisto, que é bom, eu gosto muito. O Bairrista também é legal, gosto de assistir. E são esses, mas tem outros assim, aí tem mais esses nacionais, né, esse a nível nacional, Inteligência Limitada, que eu gosto de assistir também. O Flow eu tava assistindo, assisto, aí deu toda aquela merda lá, né, todo aquele problema lá, né, com aquele rapaz lá, não vou dizer o nome dele, mas é isso aí. Mas o pessoal, tipo, que meio que parece que deu uma renovada lá agora, vai mudar o formato do Flow, mas é um que eu tô sempre curtindo, tô sempre assistindo. Porque tem entrevistas muito legais, né, cara? Muito boas, assim. E aí vale a pena assistir. Tu assiste qual desses, assim, daqui do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul não tenho assistido nenhum. Cara, então assiste assim, ó, um churrasco do Duda Garbi. É legal, cara, o podcast dele é muito bom. Vale a pena assistir. Tem umas coisas esparsas dele, assim, né? Mas mais sobre o esporte. Ele entrevistou várias pessoas, assim, do esporte. Ele entrevista algumas pessoas do esporte. Ele entrevista algumas pessoas da... Ontem eu assisti um do Mr. P. Mr. P. Tu não deve conhecer porque não é da tua época, não, Mr. P. Não é. Aí, assim, foi dia 31 de janeiro que ele gravou. Às vezes eu me perco, aí vou assistindo... Às vezes tem podcasts que são muito longos, assim, tipo 1 hora, 2 horas de podcast, e às vezes... Mas eu assisti o do Mr. P ontem, 1h30 de podcast, bem legal. O Mr. P, ele era da Rádio Atlântida, ele tinha um programa à noite chamado Pijama Show. Pijama Show. Era retransmitido por uma rádio aqui da cidade. E... o cara é muito legal, assim, muito peculiar, assim, muito excêntrico. O cara é muito excêntrico no programa da rádio, assim. Aí, no programa todo mundo era muito... O programa mais popular que tinha no Rio Grande do Sul era o Pijama Show, cara. Entrava à madrugada aquele programa. E aqui era retransmitido por uma das rádios aí. E ele teve em Alegrete até, né, quando esse programa estava bombando, ele teve na cidade. E ontem ele deu essa entrevista lá no Duda. Eu assisti ontem, né? Essa entrevista pro Duda Garbi, muito massa. Muito legal mesmo. E procura pra te ver, assiste lá o Duda Garbi, lá é bem legal. Tenho certeza que tu vai gostar. Tem outros também, cara, que dá pra... Tem outros também que... O Bairrista é bom, gosto do Bairrista. Tem outros canais de YouTube também que eu gosto de assistir ali. Tu assiste o do Buenas Ideias. O Buenas Ideias é muito massa, cara. O Buenas Ideias é bom porque, na verdade, tu acaba aprendendo muito ali, né? Acaba aprendendo coisas que normalmente a gente não aprende na escola, assim. A forma que o Eduardo passa, assim, é muito, muito legal. A divulgação dele. Isso, a forma com que ele ensina, né? A forma que ele ensina é... Lá em casa tem uma briga, a Carol não gosta muito de assistir o Eduardo Bueno, ela diz que não gosta muito da voz dele. Mas eu curto bastante porque tu acaba aprendendo muito ali com ele. Tu aprende muita coisa que ele fala ali, ele ensina de uma outra forma. Porque na escola é muito maçante, né? Tu ficar assim, que é uma decoreba na escola, né? Bom, eu já passei por esse período aí, mas é uma decoreba. Tu tem que decorar quem é quem decorar datas. É uma loucura, né? Ele fica decorando datas. E ele ensina de uma forma completamente diferente, uma forma legal, assim. Eu acho que todo professor de história deveria adotar essa forma, assim, essa fórmula de ensinar. Vai ser bem mais gostoso ensinar história, entender a história, não só do Brasil, mas do mundo, assim. É legal. Eu assisto outros de esporte, coisa. Eu gosto. Tem 2 esportes que eu estou assistindo agora, que eu estou escutando, é o Nando Gross, que era da Guaíba, agora está na Rádio ABC, e o do Farid Germano Filho, que é gremista. O Farid é muito louco, velho. O Farid é muito louco. O Farid é muito louco. O Farid, eu estou sempre escutando o Farid. E ele, depois da derrota do Grêmio para o União Frederiquense, ele pirou, né? Inclusive o Grêmio tá jogando agora, né, cara? Vamos ver quanto é que tá aqui o jogo do Grêmio. Tá 2-0.
Temos aqui o Anderson Pereira Corrêa mandando buenas. Tá. Famoso Japão. O mais conhecido como Japão TV agora. TV de manhã. Tá 2-0 o Grêmio e São Luís. Um gol do Diego Souza e outro do Rildo. 2-0. Então estamos assumindo a liderança do campeonato novamente. O Japão ele vai vir aqui qualquer dia, a gente vai marcar com ele para ele vir aqui no nosso podcast aqui para conversar com a gente. Tá? A gente já que ele está assistindo, ele sabe que ele vai ter que vir aqui para contribuir aqui com o debate. E esses jogos agora do Grêmio agora e do Inter logo mais, né? Vai ser um divisor de águas, como vai ser o Grenal, né? Cara, pois é, o Grêmio tá jogando. O Grêmio joga agora, o Inter é o jogo do Inter é. Tem aqui, o jogo do Inter é às 19. Às 19. O Grêmio está assumindo a liderança. O Inter, mesmo que ganhe, vai ficar na. A ideia do time do Inter hoje é poupar alguns jogadores, né? Visando o Grenal. O Tyson tá pendurado, tem outros jogadores ali que são importantes. Tu assistiu o último jogo do Inter? Assisti. Cara, que sofrimento para vocês empatar com o Brasil de Pelotas, né? Nossa, mas parecia um final de Copa do Mundo. Parecia. Os caras estavam assim, pode atender ele para mim se eu tô ocupado. Entendo. E aí? O que tu gosta de ler? Filosofia, que mais? Suspense? Suspense, eu gostava bastante da história. Histórias, ficções. Ficção científica? No geral, romances também. Mas não leio há bastante tempo. Comecei a me atrair pela filosofia nos últimos anos, sabe? Nesse último ano. A filosofia mais clássica, assim, ou mais contemporânea? Mais contemporânea, Eu acho mais... Eu li um pouco de clássica, mas eu acho que a clássica, cara, ela trata mais dos fundamentais, existência, ética, mas a contemporânea eu acho ela até mais importante ler filosofia contemporânea, porque a contemporânea, né, por exemplo, Sócrates é indispensável para a filosofia, mas ele viveu 3.000, 4.000 anos atrás, então para os principais problemas atuais, ele não se enquadra tanto quanto, por exemplo, Nietzsche, Bauman, que viveram mais próximo e viram o que estava se tornando, sabe? O que a sociedade, os problemas sociais, sabe? Isso que eu gosto mais, principalmente ali na época da Revolução Russa, eu gosto bastante. Não é tanto filosofia, mas Dostoiévski, por exemplo, Nietzsche, que se enquadram mais na nossa realidade. Tolstói, cara, que baita Guerra coisa, e Paz. você sabe que foi uma coincidência bem grande. Ontem a gente estava falando de Sócrates e agora a gente estava falando de Sócrates. Um pouquinho se você chegar, a gente estava falando de Sócrates, mas do outro Sócrates, do jogador de futebol. Porque o irmão dele era o Sóstenes, depois veio o Raí, mas tinha um outro irmão. O pai deles era nessa linha mais filosófica, assim, e o Sócrates foi o único futebolista, o único desportista no mundo que entrou num hall, numa lista do The Guardian, como uma das pessoas mais inteligentes do mundo. E ele era um ativista político, então não era só o nome Sócrates, ele não jogava só futebol. E ele era um ativista político nos anos 70, anos 80, principalmente, que era Hoje ele estaria fazendo aniversário, 19 de fevereiro ele estaria fazendo aniversário. E é uma figura muito importante, não só para o futebol brasileiro, mas também para o ativismo político. Importantíssimo. E o nome dele é Sócrates. Bom, aqui, né, ele morreu... Deixa eu ver que data, quando que ele morreu? Ele morreu não faz muito tempo, cara. Ele morreu foi... Falou que gosta da filosofia contemporânea, né? Eu tenho um filósofo muito bom. Vivo 4 de 2011. O Byung-Chul Han, sul-coreano. Dos atuais, né, vivos ainda, eu conheço mais só os brasileiros, de Pondé, Karnal. Esse aí, então, tu sabe assim, ó, teve um rapaz que teve esses dias aí, ele queria mais ou menos, ele queria uns livros filosóficos de... Aí ele queria os mais clássicos, assim. Cara, eu tenho ali um Sócrates ali, eu tenho um... Acho que eu tinha um Sócrates, o que mais que eu tinha ali? Eu tinha outros. Eu tinha esse do Rousseau. E ele queria ler filosofia clássica. E justamente eu falei exatamente o que tu acabou de falar. Eu falei para ele que eu acho que seria interessante ler
os filósofos mais contemporâneos, que eles estão muito mais próximos da gente. Da nossa realidade. Mais próximos da nossa realidade. E para trabalhar com a filosofia, eu acho que seria mais importante. Tudo bem, a gente precisa conhecer os clássicos. Tem que ter o fundamento. Tem que ter o fundamento e conhecer os clássicos. Mas, na raiz, né? Conhecer a raiz da filosofia, mais importante mesmo é a gente se deter e mergulhar mesmo nos mais contemporâneos. Um contraste que eu faço desses problemas, por exemplo, eu não lembro se foi Sócrates que tem uma máxima dele, não lembro se foi Sócrates ou se é Platão, não lembro, mas foi um dos dois, que diz, o homem que não consegue, que prefere a solidão, ou é bicho selvagem, ou é... eu não lembro da frase, mas que o homem que prefere a solidão está errado. Mas se tu for ver de todos os filósofos mais contemporâneos, eles falam o contrário. Eles falam que o homem que não consegue viver a solidão, não consegue ficar só, é escravo de si mesmo. E todos os outros contemporâneos seguem a mesma linha. Sim. Mas acho que mais na filosofia existencialista, né, que eles pregam, falam bastante sobre isso. E na clássica não, a clássica fala sobre a solidão, viver melhor em solidão como algo ruim. Sim. Que para nós, hoje que tem celular, tem rádio, tem televisão... Exato. Então procura Byung-Chul Han. Como é que escreve? Eu sempre tenho um problema para escrever, principalmente sul-coreano. Ele é sul-coreano. Tchau, a gente vai lá então. Não quer levar nada? Não, outra hora venho aí. Tá, segunda-feira, a partir das 9h30 eu tô aí, até às 6, não fecha o meio-dia. Tá bem. Aí quiser reservar, entrar no Instagram, ver alguma coisa, quiser reservar, só pede lá pra reservar no Instagram que eu reservo pra ti. Tá bom, Pode obrigada. Tá, joia, Tchau, então. boa live. Desculpa não poder te atender direito. Capaz, Tá. desculpa atrapalhar. Capaz. Vamos indo? Agora que a conversa tá boa, agora que essa menina aí, sabe que ela trouxe várias pessoas já aqui. Eu tô aqui por causa dela. Exato. Cliente. Sim, e aí várias outras pessoas ela traz aqui. Ela vem aqui, em seguida ela traz uma pessoa pra cá. Aí ela vai e aí passa umas 2, 3 semanas, um mês, ela traz outra pessoa. Ela é assim. Até tem que dar um desconto numa compra no livro pra ela. Mostra ali pra pesquisar. Cara, um amigo meu que gosta muito de filosofia, que eu converso bastante, me recomendou esse livro ontem. Eu vou começar a ler o dele, é Sociedade Variativa. É interessante. Bom, eu li uma resenha, vale a pena. Me recomendaram O Estrangeiro do Camus. Não sei se é bom. O Estrangeiro é bom. Olha só, bom, tem algumas literaturas. Bom, eu sou livreiro, então eu gosto de vender livro para pagar as contas. Mas às vezes eu indico, quando eu vou com a cara do cliente, eu tipo meio que desencorajo algumas leituras, sabe? Desencorajo algumas leituras. Talvez não seja... É um entretenimento. Não é muito bom. Eu te consigo ler outras coisas, talvez. Era um guri que eu tava gostando que me recomendou assim. Tem gente que... Depende muito da pessoa que vai ler, entendeu? Depende muito eu gosto de ler livros filosóficos, eu gosto de ler livros de sociologia, eu prefiro ler biografia, eu gosto muito de ler biografia, eu gosto de saber da vida dos outros, gosto de ler biografia. Às vezes eu leio algum entretenimento, para dar uma quebrada, assim, sabe? Porque senão tu fica muito num tema só, assim, e aí vai chegar uma hora que tua cabeça tá, assim, tu fica saturado de ler tanta filosofia, assim, é muito bom, mas tu precisa dar uma quebrada. Sim. Precisa dar uma quebrada. Aí de vez em quando eu leio algum entretenimento, assim. Agora eu tô lendo o Harry do Robbins, tô lendo Atire a Primeira Pedra, muito bom, legal, assim. É um romance bem rápido de ler, fácil de leitura, assim. Ele escreve muito bem, mas é bons livros. E que bom, cara. Tu tinha que estar aí, foi na segunda-feira, teve um cara que falou justamente sobre aquilo. Aí eu tentei explicar nessas mesmas palavras que tu explicou, que tu falou, tentei explicar pra ele, mas ele não, tipo, meio que não curtiu muito, ele estava muito afim de ler os clássicos, assim. Estava muito afim de ler os clássicos. Aí ele levou alguma coisa, assim, mas eu indiquei Pondé, indiquei o Karnal, indiquei o Karnal é bom. Os canais no YouTube dele são muito bons, né? Do Pondé. Dos três, né? Os três principais atuais brasileiros, Karnal, Pondé e o Cortella, meu favorito é o Pondé. Sim, eu gosto muito do Pondé. Eu gosto do Pondé. O certo ceticismo dele. Eu acho que ele é cético, ele vai nessa linha do ceticismo muito interessante. E
Eu acho que o último que eu assisti dele, ele falava sobre o Schopenhauer. Acho que ele falava sobre Schopenhauer. Porque, como tu disse, eles são mais presentes na nossa realidade. Se né? identifica mais. E a gente pode se identificar muito mais rapidez do que os clássicos. Né? Mas não impede a gente conhecer a raiz da filosofia. Né? Hoje, a nossa vida, né, não dá para negar, depois da Revolução Industrial, principalmente, esses problemas maiores, a nossa vida se tornou muito mais corrida, a gente tem muito mais problemas também sociais, Sim. mas a gente não tem aquela coisa, por exemplo, da Grécia Antiga, de tempo para apreciar, para ponderar sobre a realidade, Sim. a existência em si. A gente tem outros problemas mais recorrentes, mais corridos, agitados. Sim, A gente não tem essa calma. Isso, Eu acho que a própria a tecnologia só tem o 2, não tem o 1. Essa coleção que eles fizeram é muito legal. Não, essa coleção saiu legal. Você não tem a da Camila? Não sei se sabe. Camila... Camila é a do Drácula, sabe? Não tem. Tem Fantasma da Ópera. Não Eles é têm tão essa bom. coleção. Não. Eu nunca li o livro, só vi do espetáculo. Decepciona, né? Não é muito bom. Mas assim, tu sabe o que a gente estava falando sobre a vida hoje, né? A vida hoje não parece muito rápida, né? A gente precisa resolver os problemas com muita rapidez. A tecnologia, ela facilita muita coisa para a vida da gente, né? O telefone, por exemplo. Esses dias eu estava conversando em casa, o telefone, o smartphone, há 10 anos atrás, 15 anos, a gente não existia, a gente não tinha acesso. Se tinha, a gente não tinha acesso, era muito raro as pessoas terem telefone. E hoje tu resolve muita coisa pelo iPhone, né? Dá até para telefonar, né? Consegue até telefonar por ele. Porque tu resolve tudo por ali, né? E só que isso, de certa forma, isso não é meu, eu escutei do Augusto Cury. Outro muito bom. É outra pessoa muito bom. Tem muitas pessoas que têm preconceito com a leitura do Augusto Cury. Eu não sei muito. Tem gente que diz, não, autoajuda não, sabe? Tem esse negócio das pessoas acharem que a autoajuda é ruim, né? Eu não sou tão fã da autoajuda. Só que assim, só que a autoajuda, principalmente do Augusto Cury, eu acho que todo mundo que diz que não gosta de autoajuda precisa ler alguma coisa de autoajuda. Porque às vezes... Essa é uma fala dele, não é? Algo sim, dele. não. Então, sim. Eu não lembro, eu ouvi em algum mas lugar. inclusive quem fala mal do Paulo Coelho. Tem muita Paulo gente... Coelho é um ícone. Pois só que tem muita gente que tem preconceito com Paulo Coelho. Tem muita gente que diz, Paulo Coelho não é literatura. Eu disse, tá, mas por quê? Não, Paulo Coelho é muito ruim. Tá, por quê? Virou uma moda. Virou uma modinha para dizer que Paulo Coelho é ruim. Sabe? Eu acho que é um preconceito assim, que surgiu do nada. Assim, eu acho que um crítico literário, leu alguma coisa e não gostou, ou não gostava da figura do Paulo Coelho e começou a escrever que é ruim, que não era literatura. E se espalhou. Agora se fala muito em cancelamento, mas isso aí nos anos 90 começar as pessoas, não lê Paulo Coelho porque é ruim, não é literatura, porque ele frauda, ele fala muito de questões esotéricas, né? Meio duvidoso. Fala muito de espiritualidade, mas ele escreve romances. E o escritor, quando ele escreve, ele se dá o luxo de enfeitar a história. Ele pode a maneira dele pode fazer isso. E ele fez muito isso nos livros dele. E as pessoas virou tipo uma modinha não gostar do Paulo Coelho. E quem diz hoje assim, eu não gosto de Paulo Coelho, está seguindo nessa, mas nunca leu com profundidade. Porque tem duas formas de tu ler. Uma forma é tu ler rápido, sem se alimentar daquela leitura, e outra forma é tu só passar os olhos em cima e não entender a história. Ou não estar aberto para entender aquela história. Já aconteceu comigo de ter que ler 2 vezes o mesmo livro para poder entender a história, para poder ser absorvido por ela. Entendeu? Em momentos diferentes, né, também da vida. Sim, em momentos diferentes da vida também, isso é importante. E o autoajuda vai nesse mesmo caminho. Muitas pessoas dizem, mas eu não preciso ler autoajuda. Por quê? Porque às vezes assim, algumas pessoas têm elas se protegem, elas têm um receio de dizer ou de se demonstrar frágeis. Têm fragilidades, mas não querem expor aquela fragilidade. E aí o livro de autoajuda,
ela funciona como uma ferramenta para te ler. Os livros, os romances espíritas, por exemplo. Tem muita gente que não curte romance espírita. Romance espírita não. O romance espírita é muito confortante. A pessoa que lê, que procura aqui para comprar o romance espírita, ela compra porque ela quer receber um conforto, entender, de certa forma, a perda de alguém, de um ente querido. Mas algumas pessoas dizem, isso aí é ruim, mas nunca leu. E às vezes está precisando, às vezes são as pessoas que mais precisam ler autoajuda, quem diz que não precisa ler autoajuda. Eu assisti uma entrevista do Augusto, eu escutei uma entrevista do Augusto Cury uns dias atrás na Rádio Gaúcha, e ele falava sobre o mundo hoje. Como é que o mundo está tão perturbado hoje, por que as pessoas estão muito ansiosas, porque as pessoas querem tanto resolver os problemas com tanta rapidez, porque as pessoas estão adoecendo hoje, a tecnologia está fazendo as pessoas adoecer. Ela é uma mão na roda, ela ajuda para muita coisa, ela ajuda para várias coisas, para nós fazer essa live, ajuda bastante, a gente atingir o nosso público. Não vai derrubar nada aí, Léo, faz favor. Tirar umas fotos, posso? Pode. Não vai derrubar, se quiser tirar a máscara, fica à vontade. Tá todo mundo vacinado. Tem a terceira dose já. Aí tipo assim, nós tínhamos um programa no rádio, na Rádio Gazeta, que era o Gazeta Literária, era todos os sábados, das 10 às 11h30. A gente parou com o programa, a gente está... Hoje, na verdade, a gente está fazendo um evento teste para a gente se habituar a essa nova ferramenta, né? Para nós é importante, a gente está hoje meio perdido, mas a gente está se encontrando nessa ferramenta, para nós é importante. É uma ferramenta que vai ser útil não só para nós, mas para os nossos ouvintes também. Porque as pessoas que nos escutavam no rádio nos reclamaram muito, o programa, a gente não está sem um programa, muita gente escutava o meu programa, porque era só sobre literatura. Só fazia sobre literatura o programa. E fazia resenha de livros, entrevistava autores, né? E agora a gente quer fazer um outro formato também, literário, mas também com entrevistas, com bate-papo com pessoas, assim. Até foi bom tu vir aqui. Vou aproveitar a tua visita. Como é que é teu nome? João Pedro. João Pedro. Nós estamos aqui com João Pedro. Legal, massa, né? Tá rodando, né? Tá, eu creio que sim, tu que é o produtor. Eu creio que sim. Tu que é o produtor, tu veio me perguntar pra mim, Léo, só apresento pra perguntar pra mim. Tá rodando? Tá, né? Tá bem. Compartilhou bastante? Compartilhei. Tá. Aí tipo assim, e pra nós tá sendo uma ferramenta importante, porque a gente vai continuar o trabalho que a gente fazia na rádio, né, que é com literatura. A gente vai aproveitar para trazer pessoas para conversar conosco, assim, aí a gente quer ampliar o nosso leque, não vamos falar sobre literatura. Vamos falar sobre diversas outras coisas, assim. A gente pode linkar várias coisas. E... Bem nesse modelo novo de podcast. Exato, bem nesse modelo de podcast, assim. Porque eu acho que não tem saída, acho que todo mundo está indo para essa via do podcast, então a gente não tem como fugir disso, né? Então a gente vai partir para esse formato, assim. E o podcast ele é bem filho do rádio. Na minha visão. O podcast, na verdade, foi criado pro rádio, né? Pois é. As pessoas que começaram a fazer live junto. São as entrevistas do rádio, exato, só que sem a parte da música. Exato, isso, exatamente isso. O podcast, né? Eu tenho assistido um podcast numa rádio da BBC de Londres, muito massa, cara. Eu entendo pouca coisa, mas dá pra... pouca coisa. O inglês não é lá grande coisa. Alguma coisa dá pra entender, principalmente de música, assim, é bom. Mas tem podcasts muito bons aqui. A gente estava falando logo no começo. Já vai quantos minutos, Léo? Uns quantos minutos que a gente está aqui, né? Já vejo. Olha, tipo, tem muito podcast bom, cara. Esse do BBC é bom por causa em função da música. Eles falam um pouco e tocam algumas músicas dos anos 80. Pra mim foi assim, a melhor época do rock. Do rock foi os anos 80. Concordo, completamente. Depois surgiu o samba, o pagode, funk, axé e o rock. A última banda boa de rock que surgiu, que eu curto, é o Cachorro Grande. Inclusive era tema do nosso programa, quando a gente fazia o programa lá na Rádio Gazeta, era o Cachorro Grande, Bom Brasileiro. Começava com Bom Brasileiro. 59 minutos. Tá. Não, faz horas que a gente está aqui, né? Mas com ele eu estou às 15. Menos. A gente vai ficar uma hora conversando. Você vai conversar com o João Pedro. Aí, João Pedro, aí tipo assim, aí tem outros assim que eu assisto, que eu gosto, cara, que é o Bairrista,
que é aqui do Rio Grande do Sul, o do Duda Garbi é bom, Inteligência Limitada é bom. Eu não assisto tanto, eu já contei alguns, mas não consegui lembrar. Ontem eu assisti o do Duda Garbi, que era com o Mr. P. O Mr. P sim, tu não deve conhecer. Cara, o Cássio que sempre diz que eu fico me entregando que eu sou velho, né? O tempo todo. O tempo todo. Nem dava de perguntar a idade, né? Não dava de perguntar a idade, o tempo todo. Mas o Mr. P era um radialista, agora ele trabalha no Rádio Santa Catarina. Ele era da Rádio Atlântida antes. E ele tinha um programa chamado Pijama Show na Atlântida. Dava de madrugada. Fantástico o programa. Muito bom. Um cara muito excêntrico, assim. Muito bom programa. Mas aí eu assisto esse, o Inteligência Limitada, o Flow, tava assistindo, que deu toda aquela merda, aquela confusão, né? Que loucura aquilo. Cara, que rateada, né? Também. Olha, o cara faz o podcast não dele. Foi a primeira ele vez. o método Socrático. Tipo, eu acho que ele fez o dele pra questionar tudo e tentar um negócio muito aleatório, mas sim, passou do limite. Tipo, o cara que faz um podcast, um programa, fumando maconha e bebendo, não dá certo. Eu né? vi. Mas Sim, ele fuma o tempo todo. Aí depois ele fez um vídeo pedindo desculpas que tava bêbado. Pedindo desculpas, mas sem pedir desculpas, só da boca pra só- fora. Cara, tu assistiu, tipo, assim, eu tenho aquele canal no YouTube, o Metaforando, que é o cara que faz leitura. Tá, ele fez a leitura do pedido de desculpas do... E também que essa última rachada dele não foi a primeira. Não, já tinha Ele deixado várias outras vezes. já tinha rachado com racismo, Sim, já sim. tinha rachado com machismo. Sim. Essa foi só Foi- a última esse gota. Foi a última gota. Você fudeu, cara. Você fudeu. E eu tava lendo umas coisas sobre, eu não assisto tanto podcast, não me ambientei tanto. Sim. Não consegui me acostumar, adaptar. Mas eu tava lendo sobre, e ele representa nisso que ele fala, né, nessa coisa dele que o idiota tem que ter o direito de ser idiota, que é tudo como liberdade de expressão. Entra num... Ele só é o extremo de algo que está muito em alta hoje. De qualquer esfera social que tu procurar, qualquer opinião, que liberdade é eu fazer e dizer o que eu quero. Qualquer coisa. Qualquer coisa, apesar de que afeta o outro, apesar de tudo. E eu vou aproveitar para linkar uma coisa e pedir para ti me alcançar aquele livro ali, de Agostinho, que me chamou muita atenção o nome. Que é uma coisa que em Santo Agostinho, ele estava vendo que ele sintetismo, ele fala, eu sou religioso e eu admiro muito Santo Agostinho por ter unido a filosofia com a religião. E ele fala sobre a diferença de liberdade para livre-arbítrio. O livre-arbítrio é tu fazer o que tu quiser. Tu pode fazer, não existe força maior, não existe nada que te proíba de ser um nazista, como de apoiar. Mas a liberdade não. A liberdade é tu fazer o que condiz com a ética, com o que não fere o outro. A diferença de liberdade, por exemplo, Revolução Francesa. Tu não poder questionar o regime, né, o Estado. Isso é falta de liberdade. Agora, tu não poder questionar a liberdade do outro, isso não. Não poder questionar por que eu não posso oprimir o outro. Tem também de Karl Popper, que saiu, não sei se você viu, o paradoxo da tolerância. Fala sobre isso, que é o paradoxo da tolerância. Se tu abrir tolerância para o intolerante, tu acaba extinguindo a própria tolerância como um todo é extinta. Porque os tolerantes só existem porque eles toleram. Essa é a tolerância. Mas o intolerante, ele não tolera a tolerância. Por isso é intolerante. Então, se tu abrir espaço, se tu der espaço demais para o intolerante, ele, justo por ter sido tolerado, ele extingue a tolerância. É o paradoxo, tu não pode tolerar o intolerante. É o paradoxo, uma máxima de Karl Popper, que entra nisso daí. Devemos ser tolerantes com a opinião do outro. Tu gosta de azul, tu é gremista, eu sou colorado. Isso não afeta. Agora, tu achar que 6 milhões não é opressão do povo judeu, 6 milhões de mortos, isso é intolerância. Isso aí, se eu permitir que pessoas assim falem livremente, quando eu falar que eu acho que está errado, eu serei oprimido. E aí não há tolerância. Se nós deixarmos eles serem a maioria, porque a intolerância é um caráter da intolerância, ela ser expansiva.
Isso eu não lembro de quem que eu vi, mas essas coisas negativas, o egoísmo, a intolerância, elas são sempre expansivas. Quando tu dá espaço, um intolerante faz mais barulho do que 5 tolerantes. A tolerância, ela é calma, ela existe. A intolerância, ela é uma tempestade, ela está constantemente irritada, constantemente se expandindo para intolerar, para oprimir o alheio. Então, um intolerante faz muito mais estrago. Um intolerante, que foi dado voz a ele, conseguiu fazer uma bala na mídia em todo o nosso país. Daí um grande exemplo. Um intolerante criou um regime num país inteiro, né, e espalhou a intolerância num país inteiro para um regime que matou não só 6 a gente fala muito de 6 milhões de judeus, sim, mas também tiveram as crianças com deficiências que foram feitas experiências, homossexuais, afrodescendentes, todos esses, não só judeus, ciganos. Uhum. Isso é o que acontece quando tu dá voz à intolerância. Uhum. É o paradoxo. Sim, então, cara, que legal que tu veio aqui, cara. Tu viu? Que conversa legal, tu viu só do nada. Tu é religioso, fica olhando pra... Sou católico. Eu sou a melhor cliente que tu tem, né? Assim, sem querer me achar, mas eu acho que eu sou a melhor cliente. Sim, elas trazem... Eu acho que ela merece um desconto. Merece um bom desconto, não é a primeira vez que ela traz cliente pra comprar. Não, ela sempre traz. Sim. Uma menina baixinha, assim, de olho azul e cabelo curtinho, veio aqui também? Sofia. Sim, veio a Sofia. Eu te mandei. Ela tá sempre trazendo cliente bom, viu só? Que bom, cara, mas aí tu é da... Como é que tu é do católico, da juventude católica? Como é que funciona? Eu sou... Não tem muito uma divisão aqui, não tanto, na minha opinião. Tem outros lugares que a gente tem os grupos de juventude católica, em outras cidades, até aqui no Rio Grande do Sul, aqui não tem tanto, não tem uma juventude tão forte. Sim, que bom, cara. Mas eu me considero, assim... Eu gosto bastante, tem muita gente que fala, como que tu gosta, eu gosto muito de filosofia e de física. Sim. E a maior parte dos grandes filósofos... Parece uma contradição, né? É uma contradição, exatamente. Por isso que eu gosto tanto do Santo Agostinho. Uhum. Porque ele une bastante, é uma ideia que eu tenho da união de uma força maior à própria indagação da vida, às próprias questões. Sim. E mostra que é possível. Sim. Que um filósofo pode ser um santo, sabe? Não mostra tanto uma contradição. Uhum. Eu tenho uma opinião que é só minha. Como é que tu consegues, né, acreditar em leis da física, átomos, quarks, nêutrons? Sim. É uma opinião minha, posso até estar falando besteira, mas se tu for estudando física, tu vai indo a fundo. A matéria, o corpo humano é feito de células, são feitas de átomos. São feitas de prótons, nêutrons e elétrons. São feitos de quarks, antiquarks. São feitos, eu nem sei o que são feitos, mas conforme tu vem... E são tantas regras, tantas leis da física, tantos cálculos, que é algo grandioso, sabe? Existe uma lógica, porque... que é organizado, sabe? É o que Santo Agostinho fala. A construção do mundo, né? Muita gente fica no simplismo do porque sim. Isso é uma implicância bastante com muitos religiosos, de pessoas contra, né, quem segue, que muita gente se baseia nesse porque sim. Porque o céu é azul? Porque Deus criou. Porque Deus quis assim. Porque a árvore é verde, entende? Isso. Muita gente se baseia nesse porque sim. Porque existe homem e mulher, porque Deus quis assim. E Santo Agostinho, ele se aprofunda nisso. Por que um Deus que é tão superior, que é divino, diferente de nós, primeiro, por que nós temos que entender, né, se ele é tão acima de nós, como que nós tentaríamos entender a lógica dele? E outra, se ele é tão extraordinário, se ele é tão superior, tão divino, por que ele criaria as coisas sem lógica, se a lógica e a razão é um sinônimo de algo elevado? Por que um Deus tão poderoso, com tanta capacidade, não teria, né, não pensaria, não teria razões, entende? Não organizaria, não faria algo organizado, entende? Porque o porque sim, ele é a simplificação, ele é a ignorância. Mas é um mistério da fé, a gente crer em Deus é porque a gente crê nesse motivo não daria certo. Mas isso ainda eu vi do Pondé outro dia, ontem ou anteontem, que, né, o ateu considera muito quem tem fé como alguém menos inteligente.
E Genial. o Pondé falou sobre a pessoa que tem fé, não só o católico, evangélico, espírita. Ele acaba mesmo confrontado, principalmente a pessoa que tem acesso a conhecimento. Né? Tu tem acesso a conhecimento, fatos científicos. Assim, bem garotinha, o que é muito mais fácil tu acreditar em algo que está na tua frente do que mesmo com aquilo na tua frente tu acreditar em outra razão. Porque tu tem que refletir sobre aquilo. Como que eu, com um fato, com um documento na minha frente, continuo acreditando em um Deus? Eu tenho que refletir, eu tenho que parar e pensar se é aquilo mesmo que eu acredito. Se eu acreditasse só no porque sim, eu estaria sendo ignorante, estaria ignorando a minha filosofia. Mas no momento é muito mais difícil eu confrontar um fato e filosofar sobre aquilo para tentar manter a minha fé do que eu simplesmente aceitar. Me dar por vencido, sabe? Que é muito do que Santo Agostinho fala. Muito do que ele fala. Entendi. Seria algo da genial. Assim. Claro. Isso é uma biografia dele. É? Tá vindo fora isso aqui. Não gosto muito dele. Período mais conturbado não, Nedinho, da Igreja Católica. Teria algo da Jane Austen? Cadê não. o presente com a amiga? Não tem. Não. Já vendi o último vestido. Não, eu acho que tem. Bem nessa aí, vê se não tá aí. Ali em cima. Cara, não. Dá uma. Ali em cima. Léo, por favor. Só dá uma enquadradinha pra nós ali também. Pra cá ou pra lá? Pra lá, velho. Só um pouquinho. Não, eu tô gostando desse assunto agora, eu não vou lá aqui? pegar esse rapaz. Aí tá bom. Aí. Eu sou até questionado, às vezes, por buscar razão. Porque, às vezes, a pessoa que é mais extrema tem o tu buscar razão como tu ter dúvida. Eu estar buscando razão em Deus é eu duvidar dele. Mas, pra mim, é só mais uma maneira de adoração. Porque, olha, todas essas leis terem feito por algo acima, organizado, só é mais uma amostra, né, do que a gente prega, que é a superioridade dele. Sim. Então, para mim, não é uma dúvida, uma heresia. Sim, uma busca de maior adoração. Sim, não tô entendendo. Cara, Zé, como é que me explica a questão da... Bom, tu é católico. Tu acredita sem violência, sem no físico. Parece meio contraditório, né? Parece bem contraditório isso. Parece não. Como é que ele acredita em física? Seria uma forma de tu tentar encontrar Deus na sua plenitude? Seria isso? Exatamente, é o que Santo Agostinho fala. Que a plenitude, por exemplo, até o próprio tempo é um dos meus argumentos favoritos de Santo Agostinho. O tempo, ele foi organizado. Muita gente, Deus simplesmente escolheu o tempo, simplesmente decidiu que haveria tempo. A obra, porque quando tu é católico, tu acredita que tudo é uma obra, tudo tem uma razão. Então, por que se limitar que a razão para tudo isso seria apenas sim? Porque ele decidiu isso. Sim, porque sim. Esse porque sim é uma generalização, seria uma generalização da nossa mente. Porque se ele é tão superior, nós não teríamos capacidade de entender tudo. E Santo Agostinho, ele fala, mas ainda assim nós temos a capacidade e deveríamos tentar buscar. Porque quando tu busca a informação e tu acredita que quando tu busca a informação física, científica, e filosofa e dá a entender para ti que aquilo foi organizado por ele, tu não perde a tua fé. De acordo com Santo Agostinho, aquilo apenas reforma. Porque tu contempla mais ainda o que é a obra dele, a magnificência. Tu amplia a tua visão e a tua percepção de quem é Deus. O quão grandioso ele é. Grandioso ele é, exato. Porque tu te limitar, tu acaba não vendo toda a magnificência. Quando tu para contemplar a vida não só o que tu vê com os teus olhos, mas o estudo científico, o método científico, tu acaba chegando à conclusão que tudo isso que nós demoramos séculos para entender e aprender a adaptar, seria sido tudo organizado por um ser, por uma existência. Tu percebe que toda a nossa raça, séculos da nossa raça, nós buscamos entender algo que teria sido organizado. Isso, para mim, como diz Santo Agostinho, é um testemunho de grandiosidade. Um testemunho do poder de Deus. Por isso que eu gosto muito desse homem. Legal.
Legal, cara. E como é que tu consegue enxergar assim as outras, não sei se te propõe a falar, como é que as outras religiões enxergam isso? Eu acho, eu não gosto de falar tanto, porque assim, pode se parecer um pouco presunçoso falar, né? Uhum. Mas principalmente porque eu acho, eu como católico, eu sou católico desde que eu era pequeno, sou crismado, e leio bastante sobre a minha fé. Tem coisas da minha fé que só entende quem vive. Tem coisas da fé que eu não consigo nem explicar, sabe? Porque eu vivo tudo isso, é uma coisa mais de sentimento do que explicar. E eu prego também aquilo do bom entendimento, o respeito, o amor ao próximo. Então eu não vou tentar te obrigar, eu não sou nenhum... Lembra que eu falei, né, o período mais conturbado da Igreja Católica, aqui, Lutero, eu não sou nenhum inquisidor para te obrigar a... Isso é uma coisa que eu até critico em alguns companheiros de fé meus. Como é que eu posso pregar a igualdade, a livre expressão, amor ao próximo, se eu quero forçar o próximo? Eu tenho que respeitar. Eu posso sentir pena de ti, por exemplo, porque se pra mim Deus é bom e tu não acredita nele, eu posso sentir pena de ti e tentar te convencer, mas não tentar te obrigar, porque aí eu vou estar fugindo do meu próprio preceito. E voltando para a tua pergunta, né, o que eu acho sobre outras religiões, assim como eu tenho as minhas razões, tem coisas que eu não consigo nem explicar, porque são mais algo sensitivo. Eu imagino, né, assim como eu tenho isso, eu vejo muitas pessoas que são de fora, que algumas coisas que não compreendem ou falam algumas coisas que não são verdade. Eu só percebo porque eu estou ali dentro. E eu imagino que como é assim para mim a fé, não é diferente para a fé de outras pessoas. Por isso eu sempre gostei de procurar entender a fé ali, as razões, as filosofias internas, mas eu não me sinto confortável, não me sinto com autoridade para falar, porque eu nunca vivi aquilo. Eu sei o que eu ouço. Assim como tu sabe o que tu está ouvindo de mim, tu sabe o que tu ouve dos outros. Eu não sei se tu tem alguma religião. Sim, eu sou um bandista. Eu só sei... Tipo, eu falo sobre... Desculpa ter cortado. Não tem problema. Mas eu sempre faço esse tipo de pergunta porque nós, umbandistas, a gente sempre sofreu e sofre muito preconceito e intolerância de outras religiões. Porque as pessoas não entendem a nossa religião. Eu posso perguntar rapidinho, também não entendo, mas por que vocês fazem trabalho, essas coisas assim? Esses são alguns preceitos que a gente precisa fazer, mas são coisas que talvez, algumas coisas só pode entender quem está lá dentro. Claro. E aí as pessoas de fora não entendem o que a gente faz e aí julgam. Eles fazem isso, eles fazem... Mas elas não sabem o significado das coisas que a gente precisa fazer. E tem algumas pessoas que às vezes até colocam nas redes, mas eu não gosto de colocar o meu sagrado na rede, não gosto nem de falar do meu sagrado. O meu sagrado é meu, eu faço e eu sei por motivo do que eu faço. Né? Na religião a gente tem uma hierarquia, eu tenho que prestar contas para minha mãe de santo, né? E aí ela sempre orienta, para que mostrar o sagrado na rede, para as pessoas verem o que tu está fazendo. E aquelas pessoas que estão vendo, elas por não entenderem da forma que tu está fazendo, elas vão ter julgado. Tiram uma conclusão precipitada do que tu está fazendo. Eu tive uma babá, quando eu era pequeno, que continuou trabalhando lá em casa por muitos anos, depois quando eu cresci, continuou cozinhando lá em casa, que ela é um bandista também. Então a gente sempre teve conversas assim, muitas vezes, no final do dia, tentando entender um ao outro. E foi uma das coisas que me levou a chegar nessa minha opinião. Por exemplo, tudo que eu te falei sobre Santo Agostinho, a minha opinião sobre meu pensamento católico, tu sabe o que eu consigo te passar em palavras. Assim como eu só sei sobre Umbanda o que essa mulher com quem eu convivi por muito tempo conseguiu me passar em palavras. Mas tu sabe que da religião tem coisas que nós não passamos em palavras. Exato. Tu só sente quando tu tá na vivência. E tu só consegue viver se tu acredita. Então eu nunca vou ter a mesma visão. A mesma percepção que eu tenho. Porque eu não consigo acreditar. E tu não vai ter a mesma visão que eu pela mesma razão. Então tu colocou de forma tão fácil
por que as pessoas então julgam tanto, né? Tu colocou de uma forma tão clara e tão objetiva, assim, que as pessoas conseguem, tu dentro da tua religião, com teus preceitos, tu não consegue julgar ou analisar a minha religião porque tu não se encontra dentro da minha religião. Mas o que eu vejo, o que acontece, isso eu fico muito tranquilo para falar, porque eu sei que eu sofro preconceito por ser um bandista. Isso é diário, é notório, todo mundo, se tu sair na rua e tu disser que é um bandista, as pessoas vão te olhar atravessado, vão dizer que tu faz pacto com o diabo, coisa que a gente nem acredita, com o inferno, que a gente vai para o inferno, coisa que nós bandistas nem acreditamos no inferno. Para nós não existe, existem zonas vibracionais, não existe o inferno, aquele inferno de Dante, para nós não existe. Mas as pessoas, tipo, elas julgam por não, e eu julgam por não nos conhecer, e eu me sinto vontade de falar para elas que elas estão erradas, elas estão equivocadas, elas precisam nos conhecer, elas precisam saber sobre os nossos preceitos para depois nos julgarem. Claro, algumas coisas até eu digo, isso é tal coisa, não é bem assim. Tal coisa. Por que vocês, por exemplo, tem a principal pergunta que nos fazem é: por que vocês sacrificam animais? Aí eu tenho que fazer toda uma volta, explicar que a gente não faz sacrifício de animais, não é bem por aí. Uma amiga minha me falou que era por causa do ritual da caça, que na África era muito presente ele sacrificar. Não, tem outras coisas, mas como a gente não pode explicar detalhadamente o que acontece, né, as pessoas acham que a gente faz sacrifício de animais. Porque faz parte do nosso sagrado algumas coisas. E a gente não pode dizer. A gente pode até dizer. Mas a gente não pode, tipo, na rede, eu não me sinto à vontade de dizer na rede o que a gente faz. Porque é o nosso sagrado. São coisas que só nós podemos saber. Só quem está dentro da religião sabe o significado do sangue, da ave, dos animais que estão no batuque, sabe? É uma das coisas que tu não consegue explicar. Porque não tem explicação, na verdade. Só estando lá para sentir o poder disso. O poder da fé que nós temos. Eu sou filho de Xangô, aquele senhor lá. Tem aquele lá na Igreja Católica. São Jerônimo. Tem algumas igrejas. São Jorge? Jerônimo. Aquele ali não é São Jorge, que dragão? Aquele é o São Jorge, para nós é Ogum. E aquele é São Jerônimo, que é o Xangô. Na igreja, foi feito sincretismo religioso, né? Sim, eu converso com essa mulher, eu conversava. Coincidentemente, São Jerônimo, na igreja católica, ele é o padroeiro dos livreiros. Sério? É uma coincidência muito grande, assim, né? Quando eu me encontrei dentro da religião, quando eu descobri que eu era filho de Xangô, que fazia o sincretismo com São Jerônimo, eu disse, nossa, que coincidência, né? Coincidência legal, assim, positiva. De uma existência espiritual mais elevada. Exato, a gente sente isso. Sim, que coincidência, fiquei muito feliz, assim, nossa, filho do Xangô, que com o sincretismo é o... Sabe, aquilo que tu falou sobre o preconceito, eu tenho duas razões pelas quais eu acredito que ocorre. 3, na verdade. Primeiro, falando sobre o julgamento, eu acho que eu vejo muita gente julgando, muitos companheiros da fé meus, e é uma razão de eu não julgar pessoas de outra fé, que eu, como católico, eu acredito duas coisas principais. Todos nós seremos julgados depois daqui. E outra, todos nós somos iguais. Todos nós somos nada. Porque tudo aquilo que eu falei é algo tão elevado, comparado com nós não somos nada. Então, se eu, que tenho meus erros também, tenho os meus defeitos, ninguém é perfeito, tu tem os teus, eu sou tão errado quanto tu, e eu sou tão minúsculo quanto tu. E algo vai nos julgar. Eu te julgar é uma perda de tempo. Eu tenho que encontrar a minha paz e me melhorar. E aí já entra num outro conceito filosófico, que é que os seres humanos nunca vão se entender entre si, porque existem coisas dentro de nós, sobre a nossa personalidade, que não só nem nós conhecemos, que nós não conseguimos transcrever em palavras. E nós não conseguimos entender a essência do outro. Então, na fé, tu tem que buscar o teu melhor, entender com o teu espírito. Porque todos serão julgados. Eu não preciso me preocupar, mas ele está fazendo mal,
e está impune. Não, ele não está impune. Se ele está fazendo mal, aquilo está sendo anotado e ele vai ser julgado por isso. Sim. E outro, ele pode se arrepender e fazer entrar em paz consigo mesmo, se arrepender por aquilo, pagar por aquilo. E sobre o preconceito, eu acho o seguinte, uma coisa que eu abomino, que é o extremismo. O extremo em qualquer âmbito, em qualquer época, o extremo nunca deu certo. Nunca vai dar certo. De qualquer ângulo que ele venha. Extremo, tanto seja de comer, hábitos alimentares no extremo, quanto de opiniões ao extremo. Sim. Nunca deram certo. E muita coisa errada, muita coisa ruim já aconteceu por causa disso. A Inquisição mesmo que eu falei, foi por causa de um extremo. E sempre vão haver os grupos extremistas que interpretam de uma maneira simples e levam isso ao extremo. E assim como na minha fé existem muito eu até às vezes quando eu falo que sou católico, já sou, não tanto, mas tu vê alguns olhares porque tem aquela coisa do católico que julga os outros por ser uma igreja que tem uma grande população, é tida como maioria, olhar os outros como errado. Muitos católicos olham as outras religiões como se estivessem errados. E sempre existe aquele grupo negativo. Na Umbanda também existe um grupo negativo. E às vezes esse negativo, como eu disse antes, lá, o negativo faz muito mais barulho. Na minha religião, eu sei que na tua também, pelas conversas que eu tive, a Shirley Lopes, não sei se tu conhece. Não sei. Uma pessoa muito importante para mim, a gente teve muitas conversas sobre isso. O grupo, tanto no católico quanto na Umbanda, no evangélico, o grupo que quer fazer o bem, que acredita na paz, ele existe e é muito grande. Na tua religião, quantas pessoas querem a paz e quantas querem o mal, que consideram os outros ruins? O grupo que quer o bem é muito maior. Mas o que faz barulho, muito mais barulho, é sempre negativo. E as outras pessoas, quando elas forem falar contigo, a imagem que fica mais forte no subconsciente é o negativo. Por exemplo, eu não sei, posso estar falando errado, mas que fazem os trabalhos para o mal de outra pessoa. Olha, a Umbanda não faz. Não. Não, então é candomblé, não é? É também confundido, não. Mas é que assim, eu não sei. Não. Mas eu já vi pessoas falando, né? Eu vou colocar o teu nome na boca do sapo. E é o estereótipo que fica. Isso é lenda. Exatamente. Mas ficou em mim. O negativo faz mais barulho. Eu acabei de falar algo errado porque o negativo ficou em mim. É que assim se criou muita lenda, aquelas lendas urbanas, né? De dizer que vamos fazer tal macumba pra ti, aí tipo, macumba não é. As pessoas precisam diferenciar muito o que é feitiçaria, né? Feitiçaria é outra coisa, não tem nada a ver conosco. A gente trabalha com caridade. A falta de entendimento e o negativo fazendo barulho. A gente faz caridade. A gente trabalha com caridade. Por exemplo, tem uma confusão muito grande que existe na nossa religião com o Exu. As pessoas acham assim, o Exu faz maldade, o Exu é pro mal. O Exu caveirinha. O Exu caveira, o meu Exu é o Exu Tiriri. O meu é o Tiriri. E as pessoas falam, mas Exu é do mal, Exu faz maldade, Exu faz isso, Exu faz aquilo, é só ir lá e pedir que o Exu faz. Eu nunca vi Exu fazer maldade, eu já vi gente chegar em terreiro e pedir pro Exu correr, as pessoas, vocês estão enganadas, nós não fazemos maldade. O Exu é um ser criado por Deus, na nossa religião ele faz a ligação com os orixás, ele é um mensageiro. O Exu são as entidades que estão aqui nesse momento. Eu acredito que o meu Exu Tiriri tenha te trazido aqui. Tenho muita fé nisso. Eu tenho fé. O Exu Tiriri, os Exus em si, eles trabalham nesse plano conosco, eles observam tudo o que acontece, são os nossos guias, são os anjos da guarda, eles nos protegem do mal, da inveja, da cobiça, do olho grande, das trapaças, eles nos protegem no dia a dia, na rua, no trânsito, eles nos protegem em tudo que é lugar. Mas a gente precisa estar sempre rendendo homenagem a ele. Ele gosta disso. Ele precisa ser ativado. A gente precisa alimentar ele, a gente precisa acender uma vela, a gente precisa rezar, a gente precisa conversar.
vai chegar um dia que tu vai ver sentado conversando sozinho, estou conversando com o meu Exu, estou conversando com o meu orixá de cabeça, que é o Xangô, estou conversando com as entidades, isso que fortalece a minha fé. Acreditar que eles estão me protegendo, assim como tu acredita no teu santo de devoção, que ele te protege, no teu anjo da guarda. Eu acredito nos Exus. E as pessoas confundem Exu, porque Exu é do diabo. Exu faz maldade, Exu faz isso. Se tu chegar hoje numa quimbanda, se tiver hoje uma gira de Exu, e tu tiver na quimbanda, tu vai chegar para o Exu, e foi a prova que eu tive disso, do invisível. Porque eu era ateu. Eu era ateu. Há pouco tempo atrás. Poucos anos atrás. E se tu chegar hoje na quimbanda, numa gira de Exu, que a gente chama, o Exu vai conversar contigo. Ele vai te pedir coisas. Tu vai pedir coisas pro Exu. Ah, eu quero que o fulano perca o emprego, eu quero arrumar uma mulher, uma namorada, um namorado, eu quero subir no meu emprego, mas o fulano tem que cair, eu quero ganhar um carro, eu quero comprar uma moto, sabe? Quero comprar uma casa, quero passar num concurso. O Exu vai mandar tu estudar, velho. O Exu vai mandar tu trabalhar. O Exu vai mandar tu fazer relações com pessoas legais que tu possa namorar, que tu possa conversar. Ele não vai fazer nada por ti. Porque o Exu nenhum faz por ti. Ele faz contigo. O orixá nenhum faz por ti. O orixá faz contigo. Ele vai te abençoar, ele vai te orientar o melhor caminho a tomar. Se tu quer passar num concurso, ele vai te orientar. Tu estuda, eu vou te ajudar, mas tu estuda. Tu quer conquistar uma casa, tu quer conquistar um carro, trabalha para te conquistar isso, mas tu vai ter que trabalhar, eu vou te ajudar. Ele vai te dar força espiritual para te levantar de manhã com vigor para vir trabalhar. Ele vai dar força, inteligência suficiente para te poder estudar, para passar num concurso. Ele vai te ajudar dessa forma, e as pessoas confundem. E aí chega a gente numa gira de Exu e diz assim, eu vi uma gira aí uma vez que eu fui, o Exu reclamou e disse assim, as pessoas só vêm aqui para arrumar namorado. Sabe? Tipo, as pessoas confundem o trabalho do Exu. O Exu está na porta das igrejas. Esse é o segredo. Esse é um dos segredos. O Exu está na porta das igrejas, abençoando as pessoas, descarregando as pessoas. Ele está na igreja católica, ele está na evangélica, ele está em tudo que é lugar, ele está nos templos, abençoando as pessoas, descarregando, tirando a tua energia negativa, né, fazendo com que tu tenha um bom dia, que tu tenha energia para aquele dia. O Exu trabalha dessa forma. E as pessoas confundem os Exus. E a gente não faz maldade. Quem sabe quem é que faz a maldade? O ser humano. O ser humano faz a maldade. Isso. E eu já vi Exu falar isso. Vocês estão nos confundindo com quem faz mal. Tipo, aqui os caras, os vilões, né? Nós não somos vilões. Quem tem a maldade no coração é o ser humano. E ele tem essa confusão. E aí tem preconceito, que as pessoas... Porque assim, a gente trabalha com o Lucifer, que não é o Lúcifer. Não é o diabo. Lucifer é uma outra entidade. Sim, e até porque apenas a palavra em si tem uma etimologia. Luciferum vem de aquele que traz a luz. Aquele que traz a luz, é exato. O nome. E as pessoas confundem. Inclusive tem um ponto que a gente canta com Tengírio, que a gente fala em Lucifer. Quem escuta fica, mas eles estão adorando o diabo. Aí tu tem que explicar para a pessoa que não é o que elas estão acostumadas a aprenderam na literatura, na própria igreja, não é esse. É uma outra entidade. Também que é uma religião diferente. Sim, porque até assim, o que eu acho da Bíblia? Eu reconheço a Bíblia como um livro sagrado. No entanto, a Bíblia em si, ela ignora, pode até me corrigir, mas é o que eu penso hoje, ela ignora a existência de outros povos, de outras culturas, e ela conta a história de um povo específico. Eu já li isso em algum lugar. Mas se tu tiver algo para dizer, por favor. Eu acredito que seja isso. Então, no momento que se escreveu a Bíblia, no momento que viveu aquele período de Jesus Cristo, que para nós é Oxalá, no momento que começou a se escrever, porque era muito oral também, né? Era muito oral, muito se perdeu naquela época. Ela foi escrita muito tempo depois. Ela ignorou outras regiões, por exemplo, ela ignorou a África. Que a África ela tinha sua cultura, sua própria religião, que a gente só foi, que o povo civilizado só veio a conhecer quando da escravidão. Que é aí que eles conheceram que existia uma outra cultura, existia uma outra religião. E ela ficou muito tempo continua sendo discriminada em virtude disso.
E as pessoas têm uma certa dificuldade, eu não vou dizer os cristãos, porque vai chorar, não é os cristãos, mas algumas denominações religiosas, elas estão demorando muito para reconhecer que o nosso povo, ele tinha sua própria religião, tinha sua própria cultura. E até hoje, muito depois da abolição, ela não é reconhecida. E por isso que tem preconceito. Mas voltando à questão da Bíblia, a Bíblia ignora, de certa forma, outros povos e outras religiões? Olha, ela não ignora, porque a Bíblia em si, ela é um código mor, é um guia principal. Ela trata, né, o povo de Deus, sim, que é chamado, né, o povo onde tem Abraão, que teve contato com Deus, que por muito tempo Deus foi o Deus de Abraão, porque ele era uma das poucas pessoas que, né, que eram não profeta, mas que tinha um pastor que espalhava a palavra, que espalhava a vida. E ela conta histórias de vida, assim, por assim dizer, de um povo, sim, de dificuldades, e também mostra a magnificência desse Deus, né? Como ele intercedeu, mas muito se tem no oral. A Bíblia é o livro principal, mas tem muitas coisas que não só do oral, mas também da leitura e reflexão, né? Mas as falas do Papa atual, de vários padres por procurar, atualmente o clima da Igreja Católica, uma das principais para poder espalhar a palavra, é tirar uma mancha que existe da Igreja Católica. A Igreja Católica é a fonte principal de muitos preconceitos, né, que é o conceito pré-definido. Preconceitos da Igreja Católica é essa mancha que tem do século XV, XVI, que foi a Inquisição. Ter colocado como uma melhor. Hoje, sempre que for em alguma igreja, sempre se fala sobre acolhimento ao próximo, sobre amor, sobre respeito. E um dos focos principais é para tirar essa mancha de desrespeito, essa mancha de querer colocar, porque isso tudo foi um grande equívoco, uma grande perda de caminho. Tem um livro muito, muito bom, que é não lembro se é Irmãos Karamazov, é um livro de Dostoiévski, que fala que Jesus, se ele voltasse na época da Inquisição, ele teria sido preso. Porque a Inquisição foi um total desvio do que é a fé cristã. E sobre ignorar outros povos, tem também porque onde ela foi escrita. O oral, ele se perde. A Bíblia, se passar principalmente no Oriente Médio, totalmente no Oriente Médio praticamente, ela foi escrita ali. Não quero dizer que Deus não tenha se manifestado em outros lugares, que Deus só existia no Oriente Médio, mas foi ali que ela foi escrita. Nos outros foram contos orais que se perdem. Sim. E se havia algum conto escrito, esse período da Inquisição, o período da Reforma e Contra-Reforma, foi onde se perdeu muita coisa. Muito se perdeu ali, porque muito foi abafado. Se houvesse algum registro fora, teria sido. Isso é um fato histórico. Sim, sim. Não é nem da minha religião. Eu acredito que muita coisa tenha se perdido realmente. Porque assim, ó, a minha religião também ela é muito oral. Muito oral. Porque tem coisas que a gente aprende que só é passado assim de pai para filho. Pai de santo, no caso, para filho de santo. Isso é oral. Não tem nada escrito, não existe um manual. Nós não temos um manual. Entendeu? Nós temos livros da Umbanda, temos livros que falam sobre os orixás, mas de forma muito didática, assim, para te aprender algumas coisas, mas não existe um livro de regras, os preceitos que a gente chama, porque tudo tem um preceito na nossa religião e é passado de forma oral. Eu acredito que muita coisa tenha se perdido, ou talvez tenha mudado de alguma forma. Por exemplo, assim, nós somos de uma bacia. Nós chamamos bacia, a família é uma bacia. Nós somos de uma bacia, tem várias outras bacias, né? A nossa é do Jeje. A nossa... Só um pouquinho, a gente já vai terminar aqui, já te atendo, tá? Só um minutinho, só nós acabar aqui, a gente já conversa, só um pouquinho. Eu sei que eu aluguei o teu amigo, mas espera aí só um pouquinho. É que tá tão boa a conversa. Se eu soubesse, eu tinha pedido para ele vir mais cedo. Mas só um pouquinho a gente já fala. Então, assim, são coisas que são passadas via oral.
eu chego lá, a minha mãe fala, tem que fazer tal coisa. Um dia que tem batuque, por exemplo. Um dia que tem batuque, que é a festa máxima que tem na nossa religião, as pessoas confundem muito. Vai fazer batuque pra mim. Se eu fizer um batuque pra ti, eu vou fazer uma coisa pra te homenagear. É uma homenagem. E aí, tipo assim, aí, por exemplo, a forma com que eu vou fazer uma comida pro meu pai de cabeça, Xangô. Tem um formato, uma forma de fazer a comida dele. Que é algo sagrado, não é comum. Não é uma coisa comum. Então, eu chego lá e a minha mãe diz que eu tenho que fazer o amalá do Xangô. Então, tem uma forma de fazer. Tem um jeito de fazer. Tem todo um ritual para mim fazer. Eu não posso simplesmente chegar lá e começar a cozinhar. Não funciona. Como se fosse algo comum. Como se fosse algo comum. Eu estou cozinhando para o meu pai. Então, eu tenho que chegar lá, visto de branco, e vou cozinhar, e vou fazer o amalá dele. O respeito, a homenagem. Exato, a homenagem que eu estou fazendo a ele. Estou cozinhando para ele, e no momento que eu estou cozinhando para ele, eu estou lá meditando e conversando com ele, me ligando com ele através da comida. A gente trabalha muito com isso, porque uma das coisas que a gente fala é que a Umbanda ela se aprende pela cozinha. Né? Então cada pessoa que é filha de orixá, ela precisa saber da comida do seu orixá. Eu acredito que muita coisa possa ter se modificado por ser via oral, por não ter algo escrito, assim, uma regra, tem que ser assim assado. E é algo natural do homem, o homem é imperfeito. Sim, quando algo fica a critério do homem, exato, alguma coisa pode se mudar. Eu tenho um formato de fazer o meu amalá, minha mãe me ensinou, assim, assim, assim. Eu chego lá, fico descalço e começo a fazer a minha comida do meu pai, a comida do meu pai. E aí isso é pra tudo. Eu acho. Mas assim, como é que assim, uma coisa que eu disse que cresceu na religião desde foi levada pelos pais, assim, pelos teus pais, pelos meus pais. Uhum. E quando a gente começa quando criança, né, é uma coisa que a gente não escolhe, não tem ideia de escolher. Mas eu, desde pequeno, sempre mostrei, sempre me senti em casa. Que era uma coisa até natural minha. O meu comportamento sempre foi... E quando eu cresci, tive mais idade para pensar se eu achava aquilo certo, eu senti, sabe? Tu sabe no teu coração, sente exato. Que é aquilo. Aí que tá. Não dá pra... Nós já vamos terminar, tá? Só mais uns 40 minutos. Não, sério, agora eu já estamos caminhando pro final. Que bom que esse cara veio aqui hoje, cara. Tu viu só? Que massa, tem que agradecer um monte ele. Aí, tipo assim, nós tínhamos outra pauta para falar aqui, mas tudo bem. Eu me encontrei na religião, assim, eu era muito cético. Muito cético. Eu não acreditava em poucas coisas. E eu me encontrei na Umbanda. O dia que eu fui na Umbanda, primeira vez que fui convidado por um amigo, vamos lá para te ver como é que é. Vamos lá, mas não acreditava. Só que eu fui contagiado pela energia que existe lá dentro, pelo poder que tem lá dentro dos orixás, da forma que os orixás trabalham, da forma que eles se comunicam. É algo indescritível. Indescritível. Assim, eu sempre digo que é como se tomar um choque na tomada. Assim. É algo assim. É indescritível a energia que te envolve, né, da forma que tu é recebido por eles. Né? E eu, cara, não pode ser real. Eu fiquei muito tempo me perguntando sobre aquilo, por que aquilo, de que forma que aquilo funciona, qual é o mecanismo que faz isso funcionar. E comecei a estudar, comecei a pesquisar, comecei a conversar com outras pessoas, buscar coisas na internet, buscar coisas entre meus amigos para ver o que significava isso. E comecei a frequentar. Hoje eu estou numa casa que me acolheu, assim, uma casa fantástica, que é da mãe Denise, e é fantástico estar lá trabalhando, sabe? Porque a gente vai para trabalhar, a gente vai para render homenagem aos nossos orixás, aos nossos pais. E é fantástico a energia que nos envolve, desde que tu chega no terreiro até a hora de tu sair. Tu já sai de casa já com vontade de ir para lá, com vontade de trabalhar, de receber eles e trabalhar. Na verdade, eles que trabalham, a gente é só o canal para que eles possam fazer o trabalho deles, né? E é fantástico quando tu tá na corrente da Umbanda e a gente começa a cantar. A gente começa a cantar e começa aquela energia, começa a rodar aquela energia dentro do terreiro, e aí quando tu vê aquela energia vai chegando em ti, tu simplesmente te entrega para aquilo.
é fantástico. E quando tu acorda, também tu se sente aliviado, assim, tu se sente limpo, tu se sente purificado pela presença dos orixás. Eu gosto de descrever uma das coisas que mais me contagiou, porque eu divido a minha razão. Eu não acho que existe uma razão para a fé, não exatamente, que é algo sensitivo, sim, não lógico. Mas eu gosto de dividir a minha, uma parte pelo que eu leio e pelo que eu concordo, sim, que é isso do respeito, eu me identifiquei. Mas também falando disso de energia, o que mais me aproximou da Igreja Católica é justo por isso de energia. Porque para mim, eu faço a metáfora, eu acho. Eu sinto como se a minha alma, a minha essência, pela vida, pela correria, pelos problemas, fosse um mar agitado pelos problemas, pelas inseguranças, as dúvidas, e chegar lá, estar no ambiente, entrar em contato é como se o mar ficasse sereno. Tudo começa a fazer mais sentido, eu me sinto acolhido. Exato. É o que acontece na Umbanda, é o que acontece mais, porque às vezes tu leva um dia corrido, tribulações, problemas no trabalho, na família, na rua, e aí tu chega lá, quando tu vai, começa, tu te veste de branco, tu reza o Pai Nosso, e desde que tu entra no terreiro, a mãe toca a sineta, tu reza o Pai Nosso, e a partir dali tu já começa a entrar numa outra vibe. Um outro mundo, assim. Aí tu começa esse primeiro ponto, o segundo ponto, e aí chega o ponto do teu pai, e aí tu te conecta com ele, a gente fecha os olhos, por exemplo, assim, como eu sou filho de Xangô, a orientação sempre que eu recebo é que eu fecho os olhos, comece a cantar, porque a habitação dele é na pedreira, porque a nossa religião tem muito a ver com a natureza, né? Eu fecho os olhos, me sinto na pedreira ou no mato, porque eu também tenho o Oxóssi, eu tenho um caboclo que é o Oxóssi, que é um índio. E aí cada pessoa se sente num lugar onde seu Pai de Santo habita. E isso é a forma da gente se conectar, e a gente se conecta com eles a partir daí. Aí eles chegam e a gente começa Agora tu me lembrou de uma outra coisa, sobre aquilo da Bíblia ignorar ou não. Sim. A Bíblia, ela é um conto que se passa, né, principalmente. É um livro maior, mas existem outros contos, outras manifestações de fé. E agora tu falou, tu tem um caboclo, que é um índio, apesar da tua religião ser de matriz africana, porque ela se manifesta, e assim na Igreja Católica é com os santos. Tu tem, apesar da Bíblia se passar, né, que é o acontecimento principal, é o centro principal ser no Oriente Médio, tu tem santos na França, santos na Inglaterra, santos brasileiros, e isso é a manifestação, né, para nós de um poder maior. E como tu ter santos é a prova de que ele não se limitaria a um lugar do mundo, porque a vida dessas pessoas, a vida, por exemplo, dessa pessoa é um testemunho de fé, assim como a Bíblia. A Bíblia ela é um exemplo, o exemplo principal, mas a vida dessas pessoas os santos são, né, para a Igreja Católica, os santos, para a comungação de um santo, tem que ter um milagre testemunhado. Mas o santo, a definição de santo, é uma pessoa que viveu a vida perfeitamente. Seria o mais perfeito que um ser humano comum pode chegar. Tem Jesus Cristo, que seria o exemplo principal, mas ele é perfeito. Os santos é o mais perfeito que alguém pode chegar sendo humano. Eles são um exemplo. A vida deles, apesar de não estarem na Bíblia, seria a conscientização católica de que se manifesta em outros lugares. E assim, eu acho que para dar um ponto e fechar o nosso assunto e sintetizar, eu acho que isso que a gente tem agora, que é uma das coisas que pessoas, né, que no dia a dia a gente acaba não tendo tempo, e quando tem o tempo as pessoas não se propõem a fazer, porque isso que a gente está fazendo, conversar sobre a religião, pensar sobre a religião, é muitas vezes fugir da nossa zona de conforto, tentar explicar, não explicar. E sair da zona de conforto, não só sobre a religião, conversar com uma outra pessoa e tentar entender a outra pessoa, porque é muito fácil para mim fechar meus ouvidos, esperar tu terminar de falar e falar,
ouvir, tentar entender o que tu fala. Esse é muito mais tentar difícil. compreender é muito difícil. Isso é o que tira o preconceito, o preconceito. O que eu percebo muito é que as pessoas elas querem mostrar o que sabem sem a necessidade de compreender o outro. Eu quero mostrar o que eu sei, mas eu não quero ver o que tu sabe. Não quer, exato, E tipo, isso cria o preconceito. E cria outras coisas também além disso, mas eu vejo... Negativas. Existe muito disso. E existe em qualquer religião, existe isso também. E para ideias também, seja religião católica, evangélica, direita, esquerda, capital, social. É uma falta de compreendimento. Isso, e nos tempos atuais a gente tem visto muito isso ainda. Tem muita coisa. As ideias muito fechadas. Muito fechadas. E foi uma coisa que tu disseste também, que às vezes o extremismo ele nasce às vezes da incompreensão e da superficialidade que as pessoas têm de tentar entender determinado segmento. Às vezes as pessoas elas não se aprofundam em determinado tema, elas têm uma ideia superficial. Um resumo por cima. Exato, elas têm uma ideia superficial e daquela ideia elas atiram o seu conceito e já começam a propagar aquilo como se fosse a absoluta verdade. Mas elas não entendem a profundidade de elas acham que sabem. Acham que sabem e não sabem nada. Sem buscar saber. Foi ótima a tua vinda aqui, cara. Eu gostei muito, João Pedro. Nós vamos ter que marcar outro dia, uma outra conversa, cara. Eu adorei. Adorei. Foi bom, né? Foi bom, né? Para um primeiro dia que a gente tava fazendo um teste aqui. Alguém falou alguma coisa aí? Curtiram pelo menos? Algumas. Que massa, cara. Que joia. Adorei isso aí. Eu deixei aberto ali se alguém quiser fazer alguma pergunta. Adorei isso aí, cara. Gostei. Que vinda.